Boa noite, pessoal. Todo mundo que está online, está aqui com a gente na nova sede da EDS, que são prefeitos. Depois de um tempo, a gente está matando a saudade da EDS. Aí, hoje, na nossa sexta aula do ciclo de atualização, a gente vai receber a Lisandra e a Roberta, que são médicas residentes da PUC, e vão falar para a gente sobre endocrinopatias como reação adversa aos inibidores de checkpoint em uma série de casos. Então, antes de chamar as meninas, para dar um aviso importante para todo mundo, a gente vai precisar, na próxima reunião, aprovar o nosso novo estatuto, tá? Uma exigência da SBM nacional. No ano passado, durante o CDM de São Paulo de 2022, foi atualizado o Estatuto da Nacional e todas as regionais precisam se adaptar para não ter nenhum tipo de conflito, né, de legislação. E para a gente conseguir aprovar o novo Estatuto, pelo menos 2/3 dos nossos associados na segunda convocação, tem 2 convocações, né, precisa estar presente ou representado. Então, todo mundo já fica avisado, né, fica convidado para a próxima reunião, que vai ser muito importante para ter essa votação aí do novo estatuto. E quem não puder participar, a gente vai explicar de que maneira vai poder fazer essa procuração, certo? E todas essas informações, a gente já mandou um e-mail de aviso essa semana. Até o final dessa semana a gente vai providenciar enviar o estatuto antigo, o estatuto novo, explicando o que vai ser diferente do estatuto do outro e também explicando os modelos de procuração para dar tudo certo, a gente conseguir cumprir o prazo de aprovar o estatuto novo das IRS até o final desse ano. Tá? Então, vou convidar as meninas aqui. Aqui tá tudo bem, na gravação tá tudo certo. Então, boa noite a todos. Eu sou a Lisandra Boa, eu sou a Revisão da Tecnologia de Espaço da PUC. E hoje, juntamente com a doutora Roberta da TI, nós vamos apresentar a aula de hoje, que é sobre endocrinopatias como reação adversa de inibidores de checkpoint em uma série de casos. Nós vamos acompanhar pelos professores Célia de Almeida, a doutora Maria de Oliveira e a doutora Leonardo Barra. E o roteiro da nossa apresentação é o seguinte: a gente começa com uma apresentação de casos clínicos. Eles são 3 casos clínicos que a gente vai apresentar de forma resumida para a ilustração do caso. Depois eu vou revisar as indicações, depois a doutora Roberta entra aprofundando a revisão da literatura, a parte de definição e endocrinopatias. E eu vou pedir também que, se tiverem dúvidas sobre os casos, que vocês perguntem aí depois que eu terminar de apresentar o terceiro caso. Caso clínico 1, então. Caso clínico 1, então. A gente tem uma mulher de 64 anos que fez um diagnóstico de câncer de mama na mama esquerda em julho de 2021. Também era portadora de disciplinemia e depressão. Fazendo uso contínuo das medicações da duloxetina, 30 mg por dia, e da simvastatina, de 20 mg por dia. Os tratamentos que ela tinha feito para o câncer, ela fez uma quimioterapia neoadjuvante em setembro de 21. Depois fez cirurgia, uma cistorectomia em março de 22. Em seguida, fez a radioterapia adjuvante, iniciada em abril e terminada em junho de 22. Iniciou o uso do anastrozol em junho até setembro de 22. E em junho de 22, ela iniciou o uso então, do nivolumab, que é um imunoterápico anti-PD1. E aí, em novembro de 22,
ela teve uma admissão na emergência do Hospital São Lucas, com fadiga, desânimo e dores generalizadas há mais ou menos 2 meses, mais uma perda de peso involuntária de mais ou menos 10 quilos no último ano, isso na ausência de proteção da doença. Negada a cultura postural e dois sintomas de hipoxemia. No exame físico dela, estava em bom estado geral, curada, lúcida, orientada, febril, tinha uma pressão de 85 por 50 na posição sentada, um peso de 50 configurando um IMC de 20. Tinha uma redução da pigmentação axilar e pubiana e uma ausência de hiperpigmentação cutânea. Os exames de admissão dela, então, ela tinha um cortisol baixinho de 1,5, uma CTH de 5, uma hiponatremia com sódio de 123, um potássio de 13,8, no limite inferior, provas de função tiroidiana normais, uma prolactina um pouco mais elevada, de 75, e um FSH e LH em nível de menopausa. A nossa hipótese diagnóstica, então, era de uma hipofisite induzida por inibidor de checkpoint, levando, então, a isquemia adrenal central. E a gente questionou aqui também uma hiperprolactinemia multifatorial. Então, ela foi a VDR ressonância magnética de célula túrcica, que veio normal, sem nenhuma alteração, e isso acabou confirmando a nossa hipótese de hipofisite. Então, a gente iniciou prednisona de 10 mg por dia, a paciente apresentou uma melhora clínica importante, acabou recebendo alta hospitalar alguns dias depois, em uso da prednisona de 10 mg, e teve as orientações clássicas sobre ataque de estresse. Aí teve uma reconsulta, então, em março de 23, que ela já estava com melhora da fadiga e da disposição, após ter iniciado a prednisona em dezembro. Os eletrólitos dela estavam normalizados, o potássio de 4,1, o sódio 142, e nesse momento, então, foi reduzida a prednisona dela para 5 mg por dia. Aí, o nosso caso clínico número 2. É uma paciente masculina, de 58 anos, fez diagnóstico de melanoma em maio de 22 e também tinha diagnóstico de dislipidemia. Fazia uso contínuo de gabapentina, 300 mg, rosuvastatina de 10, sertralina de 100. Os tratamentos que ele fez, então, em julho de 22, ele fez a ressecção do melanoma. Em novembro, ele teve uma recidiva logo regional, com surgimento de metástases nos linfonodos supraclaviculares. E no final do ano, em dezembro, ele iniciou o uso do ipilimumab, que é um anti-CTLA4, e do nivolumab, que é um anti-PD1. E aí, em março de 23, também teve emissão na emergência do Hospital São Lucas, com inapetência, náuseas, vômito, tonturas posturais e emagrecimento involuntário de 7 quilos em 3 semanas. A equipe de oncologia dele tinha iniciado a prednisona de 7 mg a 30 dias e fluorocortisona na última semana. No exame físico, ele estava em regular estado geral, lúcido, orientado, com alguns sinais de desidratação, com uma pressão de 110 por 60, deitada, ele não estava tolerando letostatismo, uma frequência cardíaca de 90 e um peso de 39, configurando IMC de 28. Os exames dele na internação, então, ele tinha um sódio de 121 com potássio de 6,9, uma função renal normal, leucócitos de 14.590 com 10% de eosinófilos, uma PCR baixinha, um cortisol de 5 com ácido CH de 204, uma glicose de 95 e função tiroidiana normal. Realizou uma toma de abdômen nesse momento também, e mostrou que as glândulas adrenais tinham estrutura filiforme, sem nenhuma lesão focal mensurável, e não tinha evidências suspeitas, não tinha lesões suspeitas de malignidade. A nossa hipótese diagnóstica, então, foi de insuficiência renal primária, induzida por inibidor de checkpoint, e o paciente foi encaminhado ao UTI, iniciado as medidas de hipercalemia, e também iniciada a administração de hidrocortisona EV de 50 mg de 6 em 6 horas. O paciente depois teve melhora do estado geral, recebendo alta da UTI. Depois que ele saiu da UTI, então, foi trocado em hidrocortisona EV por uma prednisona de 10 mg por dia, via oral, e iniciada a reposição de mineral corticoide com a hidrocortisona 0,1 mg por dia. Alguns dias depois, o paciente estava bem, e teve alta em bom estado geral, com plano de redução da prednisona para 7,5 mg e manutenção da fluorocortisona, além daquelas orientações da carta de estresse. E o nosso caso clínico 3, então, é uma mulher de 65 anos, que fez diagnóstico de carcinoma renal de células pares em 2013, tinha uma obesidade grau 2, uma hipertensão, um hipotiroidismo primário e depressão. As medicações de uso contínuo dela era atenolol 50, hidroclorotiazida de 25, fluoxetina de 60, amitriptilina de 25 e uma levotioxina de 25. Em 2013, então, ela fez uma nefrectomia parcial direita e ela ficou estável de 2013 até 2022. E em agosto de 2022, teve um diagnóstico de recidiva com metástases de pâncreas e pulmão.
E na ressonância magnética de abdômen dela mostraram, então, 2 nódulos no corpo do pâncreas de 1,6 e 1,1 centímetros, que eram compatíveis com os banhos secundários. Então, em setembro de 2022, ela iniciou o uso do pembrolizumab, que também é um anti-TDM. E aí, em junho de 2023 desse ano, ela também teve uma admissão de emergência do Hospital São Lucas, com quadro de cansaço, vômito, dor abdominal, poliúria e polidipsia 3 dias. Não tinha perda de peso. No exame físico dela, estava em regular estado geral, lúcida, orientada, afebril e com alguns sinais de desidratação. Tinha uma pressão de 9/55, um peso de 95, com IMC de 38,5 e uma glicemia capilar de 564. Nos exames de admissão dela, ela tinha uma glicose de 667, hemoglobina de 15, um pouco de leucocitose, com 16, mais 16 mil, PCR mais baixinha, um potássio de 4,9, sódio de 122, função renal normal e a gasometria arterial configurando uma acidose metabólica. A paciente então foi encaminhada ao UTI e iniciada uma manejo de cetoacidose diabética com hidratação EV e também com insulina irregular e bomba de infusão. Nesse momento também foi realizada uma nova toma de abdômen que mostrava o aumento das dimensões do maior nódulo do pâncreas, que antes media 1,6 e agora tem uma medida de 2,2 no maior eixo. O menor nódulo ainda estava igual a 1,1 centímetros. Ela negava a história familiar de diabetes mellitus, também negava a história pessoal prévia e tinha uma glicose de jejum de abril de 2023 de 98. Nesse momento também foram dosados anticorpos, tá? Antigádio, insulina e antibiótico, que foram todos negativos. Então, a nossa hipótese de diagnóstico foi de diabetes mellitus, inclusive com inibidor de checkpoint. E a paciente apresentou uma critério de resolução da cetoacidose, sendo suspensa insulina e bomba, iniciada insulina e ilícita, recebeu alta da UTI, manteve em bom estado geral e teve uma melhora clínica importante alguns dias depois de experimentar uma alta hospitalar e uso das insulinas glargina e ilícita. Uma pergunta sobre o caso? Alguém perguntar o vídeo? Não é? E posso seguir. Então, a gente se pergunta, né, o que esses 3 casos têm em comum? O que eles têm em comum é que eles têm, então, ambos os 3 casos, eles usaram os inibidores de checkpoint. Esses inibidores acabaram causando alguma toxicidade endócrina. Então, começando um pouquinho da revisão sobre essa imunoterapia, a gente tem o primeiro imunoterápico que surgiu lá em 2011, que foi o ipilimumab, que a classe dele é um anti-CTLA-4, e depois dele a gente pode ver que quase que ano após ano foram surgindo outras classes de imunoterápicos. A gente teve o nivolumab até chegar aqui em 2018, que foi o último que surgiu, que foi o cemiplimab, e a gente pode ver com esse slide que é uma medicação de evolução, essa classe de medicação é de evolução de mais ou menos 12 anos, então é muito recente. E quais são as indicações para o uso dessa imunoterapia? Então, a gente estima mais ou menos 43% dos pacientes com câncer nos Estados Unidos que eles sejam elegíveis para terapia com inibidores de checkpoint. E, além disso, a porcentagem dos pacientes elegíveis aumentou de 1,5% em 2011, lá quando surgiu o primeiro, para 43,6% em 2018. E dentre aqueles pacientes ainda com narcosia metastática, aproximadamente metade deles são elegíveis, né? E a gente espera que mais aprovações e indicações ocorram nos próximos anos. E agora eu vou passar a palavra para a minha colega, a doutora Roberta, que vai seguir a apresentação e aprofundar a revisão. Boa noite, meu nome é Roberta, eu sou a R2 melhor da PUC, da total de apresentação. A minha parte, então, cabe a apresentação das imunoterapias, experiência e a parte do autonomia para a gente vai fazer o autonomia de locais, então, o regimento de depósito, adrenal e diabetes, uma quantidade de mais diabetes. A minha definição é que são inibidores de checkpoint, são anticorpos não normais, contra proteínas específicas expressadas ali na célula neoplásica. Essas proteínas que a célula neoplásica expressa, elas acabam reduzindo a resposta imune contra as células neoplásica e agem como um regulador do sistema imunológico. Quando eu bloqueio dessas proteínas pelos inibidores de checkpoint, a gente tem uma ativação
e uma proliferação de linfócitos T, o que ocasiona então a resposta antineoplásica dos imunodeprimidos, que elas funcionam muito bem na célula. Esses altos monoterápicos, então as proteínas, a proteína CTLA4, a proteína TDP1, PDL1, são reguladores de tolerância imune e no estado fisiológico previnem e preventam a autoimunidade. Então, é mais fácil quando há um bloqueio, mas essas proteínas não representam o aumento da resposta imunológica do corpo, mas também não aumentam a autoimunidade. Então, aqui é uma coisa mais desenvolvida, que a gente tem que saber também, que doença autoimunizativa alimentação ao início do tratamento dessas terapias de corte foi critério dos clinical trials também. Isso porque uma da patologia, né? Elas podem deixar os outros não pode usar quem tem doença imune ativa. Então, entrando nessa parte dos mesmo podem ocorrer até 40% dos pacientes de inibidores de checkpoint. A glândula tireoide é a mais acometida. Em seguida, depois da hipófise, a adrenal. Então, depois de entrar lá de hipófise, que foram colocados que a gente trouxe aqui hoje. Então, começando pela hipófise. Normalmente ocorre uma hipofisite, seguida de um hipopitarismo. O eixo psicotrópico mais frequentemente e seguido do eixo trópico, gonadotrópico, lactotrópico e pulsonotrópico. Raramente vai ocorrer hiperplasia e diabetes insípida. Isso é bem diferente do caso que pode ter essa ocorrência de diabetes insípida. A incidência, então, é bem mais comum em quem tem CTLA4, que é o imunável, né? Então, até 10% dos pacientes pode ter acometimento metabólico. E é bem mais comum nos pacientes que usam anti-PD1 e anti-PD, então até 1% desses pacientes. Tem maior risco de acometimento metabólico nos pacientes ou em idade avançada. Isso, por exemplo, já tiver da hepatite cítica, né? Que acomete mais de mulheres jovens ali, entre 20 e 40 anos. A fisiopatologia, então, que bem que seja uma reação de hipersensibilidade de olho, exemplo, os incidentes, porque pode não notativos. Alguns estudos mostraram infiltração precoce desses ratos com linfócitos de anticorpos circulantes específicos contra as células de fitotróficos, gonadotróficos e corticotróficos. A hipófise desses ratos que tiverem hipofisite expressava maior número da proteína CTLA4, que geralmente é o alvo do imunomab. As manifestações clínicas, a maioria dos pacientes é sintomático. O início dos sintomas pode ocorrer em 2 semanas depois de iniciação do tratamento imunomab, que é o mais comum. E nos usuários de antibióticos e antibióticos que tiverem hepatite mais tardio. Os sintomas começam depois de 20 semanas, mas é bem raro essa fase. Pode ocorrer sintomas neurocognitivos, como cefaleia, náuseas, vômitos, diplopia, alteração de campo visual. E pode ocorrer sintomas de insuficiência renal infantil e náuseas. Raramente vai ocorrer redução da insuficiência renal precipitada por organização, isso vai diminuir a qualidade da insuficiência renal primária. E o hipotireoidismo secundário e o gonadotrófico são bastante comuns nos pacientes que desenvolvem hipotireoidismo e imunomab. Então, o diagnóstico é de uma incidência renal secundária, né? Cortisol baixo, CTLA baixo. Hipotireoidismo secundário, que é CTLA9 baixo, hiperparathyroidismo baixo. E o hipotireoidismo secundário, que são proteínas baixas. A ocorrência de diabetes insípida é rara. Se o paciente evoluir por hipolipidemia, deve-se uma ressonância de célula, hipófise, porque vai ser mais comum uma metástase usando diabetes insípida do que a própria hipofisite pelo inibidor de checkpoint. Pode ocorrer então um aumento do depósito, isso é bem mais comum nos usuários de imunomab do que nas outras fases de terapia. E lembrar que uma ressonância normal não é um diagnóstico de CIT, né? Nós temos que ser de uma ressonância normal de hipófise. O diagnóstico clínico laboratorial. Sobre o rastreamento dos pacientes que estão usando imunomab, essa ainda é complexo, tá? Mesmo entre os oncologistas. Mas pode-se considerar dosar basal a cada ciclo dos pacientes que estejam usando imunomab, e já naqueles que usam anti-PD1 e anti-PD não estejam sintomáticos, não se deve fazer essa monitorização, porque é mais rápido. O tratamento também do padrão de insuficiência renal central e de hipotireoidismo secundário. Sempre lembrar que o corticóide deve antes do início da levotiroxina, não precisa de renal. E lembrar, obviamente, que deve reduzir os isotrópicos, caso eles estejam comprometidos. O GH é complicado de neoplasia ativa.
O prognóstico dos pacientes que têm lipidite. Normalmente, a deficiência controlada é permanente, né? Em 75% dos casos, os usuários de imagem já tiveram lipidite. E a deficiência gerada pode ser dividida até 50%, mas a metade dos pacientes pode ser dividida em vários, da missa recomenda-se a manutenção da imunoterapia e pode-se considerar pausar a imunoterapia se tivesse graves até melhoras desses sintomas. Aqui, então, a terceira planta mais competitiva, que é a renal, né, levando a uma insuficiência renal. A incidência não é muito bem mais raro, então ocorre menos de 2% dos pacientes com uso de imunoterapia. Ela é mais com o uso da combinação de imunomab e imunomab juntos, que ambos em imunoterapia. As manifestações clínicas são fadiga, insônia e náuseas. Mais comumente associada em mudança de deficiência renal, pela deficiência mineral de código associada à deficiência principal de Covid. Então, o diagnóstico é uma pressão basal com concentração elevada, pode haver dose metabólica e anemia, se tiver acometimento mineral de Covid. Tratamento padrão de insuficiência primária, com prednisona, pode ser necessária a reposição mineral de código por cortisona. E tem um parênteses não só da questão dos pacientes com sobre cortisona, todo paciente for basicamente medicação. Tem que ter organização, essa primeira imagem é da multidisciplinar. Fala para que tem que ser observado na geladeira, ele tem que de geração de 2 graus. E imediatamente após cada uso, tem que parar na geladeira, não pode passar exposto em temperatura ambiente. Na verdade, todos os nossos pacientes que têm exame primária, secundária, ou atividade não, a gente tem que apresentar a querência da Associação Brasileira de Indiana, que tem já site de muitas informações dos pacientes, por ali eles podem ter pedido de emergência, receber casas e cortisona, e pode ser usada nesse mesmo de hospital numa situação de crise renal. Deixa eu ver para que eu estou tentando trazer uma terapia. No caso da emergência, a mesoterapia deve ser continuada depois da realização inicial do paciente. Não tem uma indicação de suspender o tratamento no fase. E entrando aqui na endócrina mais na área de diabetes médica, na indústria de neurodiagnóstico, a definição é uma deficiência clínica severa, persistente depois do início do tratamento imunoterápico. Ocorre entre 1% dos pacientes com uso de neurodiagnóstico e 97% dos casos relatados por uso de antiveneno e de antiveneno. A fisiopatologia ocorre uma descrição de realização do tratamento muito parecido com diabetes tipo 1. Em alguns estudos foi visto presença de área de risco em até 76% dos pacientes que desenvolveram diabetes após imunoterapia, é uma prevalência de área de risco maior na população geral. Sugere-se até se supervisão de muitas células beta-pancreáticas bem mais rápida e bem mais severa do que o diabetes tipo 1, isso foi visto na autópsia desses pacientes. E os anticorpos foram presentes em menor frequência do que no diabetes tipo 1, no nosso paciente, que se testava no anticorpos políticos, por exemplo. O surgimento dos sintomas pode ser de 17 semanas depois do início do tratamento, mas pode ser mais tardiamente, até mesmo depois de já terminado o tratamento com o inibidor de checkpoint. 28 a 70% dos pacientes vão apresentar acessão do diabetes diagnóstico. Só que tem uma casa discretamente elevada. Isso sugere essa rápida instalação da doença e a perturbação da célula beta pancreática. Diz que a cada pode ser útil, né, de diagnóstico por essa apresentação rápida, de progressão rápida. Então, se faz o diagnóstico mais recebido de hoje e aleatoriamente. A terapia pode ser considerada uma hipótese antes de iniciar o tratamento de imunoterapia, cada ciclo, permitindo de fase de submissão, e pode se considerar um tratamento metabólico mais amplo, com bicário e repetitivo sempre. O tratamento é uma maneira padrão de acesso à dose presente e inicia a imunoterapia como diabetes tipo 1. Normalmente, irreversível, o paciente vai precisar de insulina toda a vida. Tem que lembrar também que aqueles pacientes que já é portador de diabetes tipo 1 ou tipo 2 previamente podem piorar bastante o controle glicêmico durante o tratamento imunoterápico. Então, pode ser necessário a gente continuar o tratamento. Então, resumindo aqui, né, o slide vai meio ruim, mas é só para demonstrar que são associadas as toxicidades imunoterápicas do grau 5, que é o grau de né? Então, o grau 1 é aquela droga sintomática, sintomas.
Grau 2, compulsão do paciente de sintomas moderados. Grau 3, são sintomas mais severos, especificação, localização. Todos os três casos pedidos foram toxicidade grau 3, que precisaram de hospitalização, e nenhum deles teve suspensa a imunoterapia. E é considerada a mesma suspensão também grau 4 de antibióticos, grau 4 de integração ao óbito, por causa da toxicidade. Aqui é uma proposta, né, talvez, de orientar os oncologistas, que são os especialistas primeiro, né, atender esse paciente, para fazer um rastreamento que tem se visto uma demora no diagnóstico, né, não constatista. Então, poderia se considerar, antes de iniciar a terapia, uma prova de antibiótico, né, com TSH, uma glicada, um cortisol nasal e SNH, e depois considerar TSH definido para cada uma desses, cortisol basal e SNH se tivesse sintomas, e diabetes para fazer um rastreamento com a glicose a cada 5 ou uma glicada a cada 2 meses. Mas aí a metodologia seria mais eficaz pela questão do desenvolvimento da célula pancreática. Então, nós somos mensagens finais, né? Que a terapia inibidora de checkpoint transformou completamente também no câncer nos últimos anos, que vem crescendo e vem crescimento contínuo, cada vez mais vai contato com pacientes usando multitransformações. Compreender essas toxicidades específicas de órgãos, de objetivos políticos, não só para os oncologistas, né, mas para os outros especialistas, como os endocrinologistas, que vão encontrar esses pacientes ao longo do tratamento da vida toda. E as toxicidades imunológicas são bastante frequentes e o manejo diferente dos eventos adversos relacionados ao sistema imunológico tem três aspectos principais. Primeiro, ter previsto o checkpoint após se continuar na maioria dos dias. Altas doses de glicocorticoide raramente vão ser necessárias para tratamento da hemopatia. E normalmente a deficiência imunológica ela persiste nesse nível de iniciação da vida. Então, para uma gestão eficaz desses efeitos adversos do envelhecimento precoce, é importante que a gente diferencie o envelhecimento e o tratamento. Obrigada. Se alguém tiver perguntas, vou fazer essa. Eu gostaria só de sublinhar a importância da viabilidade da apresentação. A gente é um tempo, né? As pessoas solicitaram a presidente de várias matérias, digamos assim, além da própria oncologia, nós temos várias áreas especializadas que existe realmente uma união literária, né? Uma das áreas que mais trabalham nessa área. Isso já é um comentário. Então, por óbvio, a gente tem que esse tema meio, digamos assim, muito presente e importante, e até vai ter mais tarde. Os nossos pontos de vista da lógica. Não sei se estão. Sim, Sim, eu também vejo. Oi? Estamos ouvindo, pode falar. Primeiro, parabéns pela apresentação. Eu só queria chamar a atenção do uso das estatinas aí nesse cenário aí, que as estatinas que utilizam o citocromo P450 são de mesma utilização da prednisona e outros esteroides, vão alterar o efeito dessa reposição e eventualmente precipitam alterações aí que vão ser mais severas. Se a gente tiver, como no primeiro caso que você tinha ali, a rosuvastatina, ela deve ter contribuído para a piora da situação do paciente. E é muito comum, né, essa associação aí de drogas que interferem no citocromo P450 e em nível hepático vão acabar alterando as meias-vidas, os efeitos desses esteroides aí. Às vezes isso é significativo por uma funçãozinha residual que existe. Segundo comentário é que eu sou um pouco tradicional numa outra questão aí, que é no paciente que tem insuficiência adrenal secundária, eu costumo recomendar que os pacientes tenham uma ampola de Decadron dessas 4 gramas para uso intramuscular, já
que ele não tem deficiência mineral corticoide, se eles fazem uma crise de insuficiência adrenal, eles podem usar uma ampola de dexametasona injetável aí, que é bastante útil para tirar o cara da crise, às vezes, e tal, sem aquela preocupação do efeito mineral corticoide. É uma situação barata, fácil aí e tal, e é muito comum, fácil de usar, está disponível e tal, e tem uma meia-vida longa. Então, o paciente com uma injeção dessa aí, ele vai ficar com 36, de cobertura, às vezes, e melhora bastante. Parabéns. Obrigada. Uma das coisas que você vai chamar a atenção para os residentes é a dificuldade que se tem de conseguir comprar hidrocortisona numa farmácia. Hidrocortisona injetável, eles não dispõem, as farmácias não têm para ver. A associação dos pacientes arturianos, uma associação tem essa finalidade de, nas pessoas que se inscrevem através do seu médico e do paciente, pacientes portadores de hiperplasia renal congênita, hipopituitarismo, doença de Addison, eles fornecem gratuitamente, eles enviam pelo correio um kit de hidrocortisona para as pessoas terem, porque parece mentira, você não consegue comprar hidrocortisona injetável em farmácia, não se encontra para ver. Eles não têm. Então, a ligação dos pacientes é uma maneira de, além de criar um grupo, né, uma maneira também de disponibilizar essa forma para esses pacientes. Eu acho assim, nós estamos num momento que as indústrias farmacêuticas ganham muito dinheiro em cima do trabalho da gente, né? E é triste ver que uma empresa como a Pfizer, e o Genotropin e muitos outros remédios aí que são extremamente importantes, ela disponibiliza em vários países kits desses aí para ser vendido e fornecido, né? Não tem na Austrália, não tem em vários países e tal. E no Brasil, nem a hidrocortisona é comercializada pela Pfizer, que é uma laboratória que todas as sociedades e tal, que tem essa consideração. Eu sinto sem ser antiético, porque eu acho que é uma coisa que a gente precisa saber que existe quando vem propagandista também fazer propaganda, né, nosso amigo, etc. E tal. E por que ele não coloca um kit lá que tem na Austrália, que tem na Europa, a disposição aqui do paciente que vai sofrer aqui as coisas e tal, né? Então, eu faço isso porque no meio da nossa sociedade, é estranho. Eu acrescentar aqui, dentro dessa sua colocação aí, por exemplo, só para citar mais um exemplo, produzindo, né, que é muito útil, né, na avaliação do cirurgia, jogo, etc., e também a dificuldade imensa, né, e é uma medicação que teria que ter, pelo menos, um mínimo de oferecimento aí que a gente precisa, é uma dificuldade. Aí tem outros exemplos, o professor falou sobre a escola renal, eu me lembrei da família. Queria parabenizar a Lisandra Roberta pela apresentação muito clara, muito didática, né, dos orientadores que auxiliaram na condição da síntese dos 3 casos e da revisão do tema. Uma questão, eu achei que interessante para várias coisas clínicas das suas sessões, achei bem interessante. Em relação à imagem para a hipofisite, né? Pelo que eu entendi, a ideia de fazer a imagem é muito mais excluir outras causas do que de fato confirmar, né, a hipofisite pela imagem. Isso. Para fazer estudar de uma lesão metastática. Até quando eu coloquei a frase confirmada, hipótese de hipofisite, eu até pensei em trocar essa palavra no momento, porque parece que eu vi na imagem e eu estava confirmando. Na verdade, a gente estava excluindo outras causas,
ou mesmo quando é autoimune, né, que a gente pode ter outro padrão ali da hipótese. Não, ficou claro. A minha impressão, a gente vê uns números de frequência altíssimos, né? Quando pega, até surpreende, porque a gente não está com esses pacientes no nosso dia a dia, não chegam para nós, no nosso dia a dia de consultório, nesse volume que a medicação tem sido utilizada. Então, quando a gente chega, pelo que eu vi, a experiência de vocês, quando chega para nós, o paciente está numa franca deficiência hormonal, com um quadro grave, clinicamente significativo, e que tu vai pela história, muitas vezes, esse quadro vem se arrastando, né? E as coisas se confundem, porque se o paciente fica cansado, o paciente nauseado, o paciente vem perdendo peso, ele tem uma neoplasia ativa, né? Então, as coisas, eu sempre acho que é uma coisa delicada, porque assim, a gente também instituir dosagens de rotina nesse contexto, com todos os interferentes que a gente tem. Muitas vezes eles acabam usando alguns cursos de corticoide, dependendo do tipo de tratamento, porque não é um tratamento único. Então, realmente, eu acho um desafio, muitas vezes, nesse contexto, porque a gente tem um conjunto de coisas que vai nos levar ao diagnóstico, mas eu vejo que estão aí. A gente está muito sem chão, a gente não tem um protocolo estruturado, né, nem uma base para interpretar isso de uma forma mais confiável. Todos os nossos testes hormonais, é só não saber pedir que consegue ver todo errado, né? Muito o horário errado, do jeito errado, tomando alguma coisa. Então, também é uma questão, eu tento pensar um pouco em relação à questão de saúde pública também, né? O quanto a gente às vezes tem dificuldade para todas essas coletas, o quanto a gente onera também esse contexto, mas a minha impressão é que esses pacientes estão rodando aí esse diagnóstico. A gente enxerga os casos horrorosos, né? E às vezes eu tenho conversado bastante com os outros e eu não sinto deles essa presença dessa disfunção. Ou o paciente está passando, sai e vai dar uma recuperada e segue. Mas isso é um sentimento que eu tenho, assim, eu acho que os pacientes a gente realmente não está vendo isso, né? A gente pega a ponta, né? Nós tentamos subir, né? Quando ele está realmente uma manifestação super expressiva. E, Carol, eu até estava, durante a apresentação, dando uma olhadinha, uma zapeada, e tem um guide da ASCO de 2021, assim, que eles estratificam, os oncologistas, né, estratificam os pacientes em 3 níveis de gravidade, né? E a impressão que eu tive lendo o guideline, né, por cima ali, eles botam assim, considerar a avaliação com o endocrinologista. Talvez os casos mais suaves, mais leves, os outros estejam tratando. Por isso a gente não vê tanto. A minha impressão é assim, esse tireoide. A tireoide eles conseguem avaliar, fazer suspeita e tratar. Mas para adrenal, assim, eles não sabem nem fazer suspeita, nem fazer diagnóstico. A gente discussão com uma oncologia semana passada. O paciente começou a fazer performance, começou a fazer peso, tinha obesidade, entendeu? Eu 20 quilos, ele não sabia o que fazer, no cortisol estava baixo, tocou uma dexametasona e mandou para mim. Chegou para mim, ele não tinha pedido mais CTH, então não sabia se era central, se era periférico. E assim, o paciente tinha suspendido a medicação, então ele teve uma toxicidade grau 2, não sabia ter suspendido a medicação. Então ele teve um medo de tratamento oncológico tem necessidade. Então foi uma desinformação do oncologista. Ele veio conversar comigo e eu falei tanto sobre isso, acho que ele vai sempre pedir CTH para o paciente. Vai ver, ele não leu o guide. Eu acho que essa questão que a Carol levantou, que eu acho que é super importante, que a gente já sentar a mão, né? Numa ponta a gente vai começar a ter um monte de laboratorista, utilização laboratorial de 1000 causas diferentes, como horário e talvez. E na outra ponta, a gente vai deixar para sacada. Seja sensibilizar e Esse tirar. da alimentação, por exemplo, foi um caso que a própria oncologista sempre descontou, estava dentro de uma questão de doença e fazia estadiamento com uma frequência menor, que seria recomendado, e até se bateu a tecla que ela, antes do diagnóstico, antes do renal, ele chamou. Então, também chegou a tratar. A gente é clínica já há uns meses. Como sintomas da redução de frente da crise adrenal, né, são muito mais sutis, são sintomas
gerais específicos, deve passar muito caso com muito capitalismo, a não ser que o caso que chega a 5 com algum grau de comprometimento muito severo. Esse paciente deve passar muito por caso batido, muito. Isso do que o Rafael citou, né? De colocar na conta de uma gampazinha de sintomas. É uma superposição de sintomas, né? Então, realmente, vai se criar mesmo um consenso endocrinológico entre as nossas glândulas ali. Então, algum guia, né, para a gente poder assim, pegar esses casos, certamente, esses casos não tão graves, e agora essa questão da superposição da sintomatologia com alguns sintomas, como doença renal, realmente acabam escondendo os nossos casos. Boa noite. Tá me ouvindo? Sim. Bom, tudo bem? Aqui é Eduardo, aqui de Pelotas. Eu acho que ainda mesmo seguindo esse pensamento em relação ao rastreamento, eu fiquei pensando que lá no caso de rastreamento que vocês apresentaram ali, falava de rastrear mesmo antes, né, de iniciar o inibidor de checkpoint. E aí, nesse sentido, eu acho que ainda dificulta um pouco mais. A gente deveria pensar um pouco mais sobre as prevalências, a probabilidade pré-teste quando vai rastrear isso, porque eu acho que é factível olhar a função tireoideana, glicada, e aí, por exemplo, daqui a pouco um paciente tem uma metástase mais específica, ou um suprarrenal cheio de metástase, bom, vamos atrás. Mas ficar dosando cortisol basal, a CTH nesses pacientes, só vai nos gerar muito mais dificuldade. Até porque a gente tem dificuldade com o diagnóstico, às vezes. Nós vamos ter muito cortisol na meia boca e nós vamos ter dificuldade de ir atrás desse diagnóstico. Até onde que nós vamos para confirmar um diagnóstico, né? De alguém que não tem uma sintomatologia mais sugestiva da doença. Por outro lado, eu acho que, considerando as prevalências um pouco mais elevadas dessas alterações no transcorrer, né, eu acho válido, dependendo da clínica do paciente, e haver uma busca mais ativa, né, porque o que eu acho que acontece na onco é que o paciente ele vai perdendo estado clínico, vai perdendo peso, vai alterando, né, queixando de sintomas gerais, e isso vai sendo atribuído, de fato, à patologia de base. Então, nesse sentido, o rastreamento seja realmente interessante, mas não pré, pós-início, com uma frequência mais alta, com base na diferença das drogas, né? Não sei se, pensando nisso, a gente, de fato, está vendo menos do que a literatura fala, pelo menos no interior a gente vê menos, mas a minha percepção é porque grande parte desses pacientes eles são subdiagnosticados por conta da sintomatologia e atribuir a doença que é metastática, que está num tratamento clínico pior, e aí vai levando. O rastreamento ali com cortisol basal dizia ali esses sintomas naquele... Não era um rastreamento assintomático. E o CTH. Só mais um comentário, assim, a gente conversa bastante com um oncologista. Muitas vezes o oncologista ele faz uma confusão que a corticoterapia é uma contraindicação, uma manutenção da imunoterapia. Só que, na verdade, o tratamento é uma reposição, né? Então, muitas vezes o oncologista ele pensa que teria que suspender por estar usando um corticoide, na verdade, o paciente está fazendo uma tratamento de reposição. É uma dúvida comum que às vezes existe entre oncologistas. Mas isso é delicado.
tem que ter uma equipe multi que se converse, né, e entenda nesse conceito para poder manejar melhor essa paciente, senão vai começar a estragar, né? O corticóide crônico já. Mas o absurdo vai nossa, não ter ido de chorar. A Argentina tem, né? O produto da saúde. É barato e tal, dá para comprar no Uruguai ali, tranquilo. Coripem. Vocês têm participação de todo mundo, presencialmente e online. Convidar quem está online para vir presencialmente para esse day e fazer aquele reforço, novamente, para quem não, principalmente para quem entrou depois no online, né, da nossa revisão do estatuto, que vai acontecer na próxima reunião. E todo mundo vai receber em breve os maiores detalhes por e-mail até o final dessa semana, tá bom? Abraço, obrigado a todos.